Página 46. A elaboração formal e esquematização do sermão. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do sermão, que merece a nossa atenção, nosso esforço e paciência, né? Por causa da pregação. Se pregação é uma arte, o sermão, você trabalha ele como artesanal, detalhe por detalhe, vai costurando, vai cuidando, separando informações e trabalhando essa arte para poder fazer a apresentação. Vocês têm ouvido essas mensagens completas assim nas igrejas, gente? Só para saber? Né? Título, texto, introdução, tese, assunto, argumentação. Ainda tem aqui faltando a ilustração. O título da mensagem especifica sobre o qual o pregador irá falar. A definição do título é um dos últimos itens a serem elaborados na mensagem. E a grande maioria das pessoas sem experiência, ou dos pregadores sem experiência, alguns deles se preocupam primeiro com o tema, com o título. E quando criam algum título, meu Deus do céu. E o grande fracasso de algumas mensagens são os títulos, viu? Grandes mensagens não chamam nem a atenção. O título da mensagem faz a diferença. Sobre João 3,16, qual o melhor título? Estamos cansados, um exemplo. Um título. João 3,16. O amor de Deus. Vamos lá. Amor incondicional. Todo mundo já escutou essa mensagem. Vamos lá. Deus é amor. Todo mundo também já escutou. João 3,16. Incomparável. João 3,16. Então o título é muito importante. Você escolher algo para falar o que todo mundo falou, mas diferente. Principalmente o João 3,16. Tá bom? Então o título ele é muito importante. É mais fácil definir o título depois que você faz uma exegese. Então, definir o título, o tema é por último. Primeiro você estuda para depois você fazer o título, o tema escolhido. Você vê tanto tema sem noção das pessoas pregando. Inclusive, alguns pregadores, quando vão ministrar, nem falam o tema. Leem, começam a falar e nem falam o título. Olha, eu vou pregar sobre o tema de hoje, vai ser... Tem vergonha? Fica só na argumentação. Exatamente. Depois do esboço ter sido elaborado, isso é muito importante, você ter um tema muito bem elaborado. Inclusive, quando o sermão quando o sermão ele é um sermão exegético, explicativo, expositivo, aí até que não. Mas quando é um esboço que você precisa de um tema para falar de amor, como João 3,16, você já conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu poderia falar sobre os 3 amores. E assim sucessivamente. O título tem que chamar a atenção, gente. E muitas vezes nós subimos em púlpito e nem falamos o título. Eu vou falar hoje sobre... Quando eu aprendi que ficou tão bonito quando você fala assim, olha gente, eu quero a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 3,16 e eu vou estar falando hoje sobre
as 3 fases do amor, os 3 períodos do amor. Ou eu vou estar falando sobre Exato. Sobre os 3 amor na Bíblia. Mas você vai ler João 3,16. Então aí você pega e sempre fala a mesma coisa. Você não chama atenção nem no título, tá bom? Então isso é muito importante. A definição do título exige tempo e reflexão. O título tem que ser claro e tem que ser compreensível. Tem pessoas que estão fora e ligam para mim e dizem assim: pastor Heriberto, dá um tema para essa mensagem. Me ajuda. Até hoje eu tenho amigos que, eu preciso de um tema bom, de uma mensagem boa para isso. Pedindo ajuda para mim, que já falam, mas estudaram o texto inteiro, mas ele não tem aquela inspiração para criar um bom título, um bom tema. Se você fosse pregar amanhã, qual mensagem você pregaria e qual título você daria? Se você fosse falar sobre José, qual mensagem, qual título você daria para a mensagem de José? Todo mundo fala de prosperidade, fala tanta corrida de José. Qual título você daria? Eu li um livro e do livro eu fiz uma mensagem. E depois tirei um título. Às vezes eu leio um livro e o livro é o tema. Porque, sabe, um livro às vezes é um tema, aquilo ali é um tema. Eu vou perguntar isso o senhor agora. Eu estou lendo alguns livros. Sim. Pensar que eu posso usar esse título para mensagem? Sim. Senão você não poderia usar a Bíblia. Senão você não poderia usar tantas outras coisas. Tem que usar. Entendeu? Você tem, porque... Você faz uma sala de aula, né? É. Eu acho que a gente não quer levar isso para outras pessoas, mas ele não aprende. Sim. Eu acho que tem uma supremacia da gente. É verdade. Faça isso, é importante. Transmita isso. Isso a gente vai trabalhando isso e vai melhorando, né? Mas o título é importante. Por exemplo, eu preguei sobre José, li um livro sobre da casa do pai Jacó ao palácio de Faraó, aonde é melhor, há muitos anos atrás. Da casa do pai Jacó ao palácio de Faraó, aonde é melhor. Eu li esse livro, fiz uma interpretação dentro da minha linguagem e ótimo. E falo sobre as etapas dele no palácio. E não falo de prosperidade, hein? E tem outra, José, o grande administrador. E falo sobre várias coisas de José, o perfil que José tinha. Então o título é muito importante, chama muita atenção. Arrebatamento. Quando eu vou pregar sobre arrebatamento, o que é que eu vou falar? O que é que você falaria? Sempre eu coloco, então virá o fim. Sim. E você ler o texto, explicar o texto e pregar em cima do texto. Mas o fim é o começo. Aí vai depender. O fim e o começo da igreja na terra. Pode ser o fim da tribulação e o começo de uma nova era. Aí a escatologia é um outro dilema. Exatamente. É permitido ao texto bíblico chamar a atenção da auditório. Lemos a Bíblia, não damos dentro e não chama a atenção. O título tem que chamar a atenção. Lemos um texto às vezes, o texto pode até ser conhecido, mas você pode criar algo para chamar a atenção. Isso é o que os grandes pregadores fazem, isso é o que os grandes palestrantes seculares fazem. Vai vender uma coisa que todo mundo vende há 10 anos, ele vende a mesma coisa, só muda a forma de falar. Professor, eu vi um pastor da Universal, né, ele fez uma estratégia com você. Ele falou assim, você sabia que o seu sucesso está a 7 centímetros, um negócio assim, ele pegou a trena de você, falou, está a 7 centímetros de você, e mostrou a trena assim,
E desperta a curiosidade, né? Porque foi bem interessante o que ele fez, né? Desperta, ou seja, a pessoa sai da casa dela para ir lá só por conta dessa chamada que ele fez na televisão. Ele pegou a trena 7 centímetros, até 7, 10 centímetros. Da hora. Aí a pessoa falando, como que 7 centímetros? 7 palavras da cruz. 7 palavras da cruz. É um sermão muito bonito. Todas as palavras que Jesus falou. Mas mais marcante deixa eu falar uma coisa aqui mais é você levar um prego. Olha lá, olha o que eu estou ensinando aqui. Perdoa meus pecados. Não. Entrega para cada um membro que entrou na igreja e cada palavra da cruz pede para ele sentir aqui, ó. Agora a primeira, enfim, um pouquinho para você sentir até a última palavra. Vai ver se tem farmácia ou alguém lá na. Isso é forte. Um pouco da convenção, e depois passando por processo de encontro. E acho que a parte melhor que teve do encontro foi na Você faz parte de célula? Não. Eu fui por encontro. Tá. Para conhecer, né? Ver como é que é, porque gerou a curiosidade. E a melhor parte foi o momento da meditação da cruz. A gente passou por um momento de louvor, que o louvor dura, acho que é 5 minutos e 27 segundos. E você tem que ficar com os braços esticados. Eu fiquei até, acho que até o ano passado, no sentido, eu fiquei um pouco no sentido do outro, lembrando como eu fazendo o braço. Então você imagina, se Cristo, ele ficou, acho que foi 6 horas, né? Foi isso? Com os braços esticados. E eu fiquei só assim, você fica não, imagina Cristo, você começa a raciocinar tudo, de olhando para lá. É uma reflexão. Muito grande, muito grande. Faz você refletir. Você sai do seu mundo e entra numa outra dimensão. Isso é verdade. O texto pode ser uma afirmação, uma interrogação. Onde está, ó morte, o seu agrilhão? Aonde? Sabe, você pode fazer perguntas, indagar. A introdução, o grande fracasso da grande maioria das pessoas é na introdução. Não consegue fazer uma boa introdução. Porque a introdução é o processo pelo qual o pregador procura preparar a mente das pessoas que estão lhe ouvindo e prender a atenção. E automaticamente para que eles tenham interesse na mensagem que vai ser proclamada. Então, eu coloquei o título, o tema, estou dando uma introdução no tema e automaticamente a introdução vai fazer o quê? Vai prender a atenção de quem está me ouvindo para o restante. A introdução do sermão é uma proposição breve, é um anúncio que deve pretender dizer o quê? Seu objetivo sobre os principais pontos da pregação. Mas o maior objetivo está em você apresentar o que você vai falar nos minutos que vão ser lhe dados e prender a atenção do ouvinte. Se você não conseguir prender a atenção dele no ouvinte, na introdução do ouvinte, você também não vai conseguir prender a atenção dele na conclusão. Porque a conclusão é tão importante quanto a introdução. E é gostoso quando você está ouvindo o pregador e ele está indo para a conclusão, ele faz uma boa introdução, faz toda a dissertação, da argumentação, faz uma boa ilustração e depois ele faz uma bela conclusão e ele te deixa com água na boca. Quero mais. Não terminou esse sermão? Está em falta de pregadores que preguem Bíblia. Está em falta.
É importante que o ministrante evite na introdução, né, da mensagem promessas. Eu sou da época que a gente prometia, Jesus vai batizar 40 com o Espírito Santo, 20 com o Espírito Santo, ele vai fazer isso. Na introdução a gente fazia um monte de promessa, não acontecia nada. Ah, vai chover hoje. Gente, sabe, não vamos prometer, não vamos prometer. Exatamente. Porque você pode se complicar em prometer, a mensagem é de Deus. Você está pregando o evangelho de Deus, então não se comprometa em dizer que Deus falou sem Deus ter falado. É isso, porque você fala, aí depois você vai se decepcionar. Porque quando você prega a palavra, Deus se responsabiliza pela palavra pregada. Se você profetizar pregando a palavra, então você vai profetizar sobre inspiração da palavra pregada. Eu sou profeta, mas você não vai me ver levantando, profetizando, não. Mas se eu estiver pregando uma mensagem, e no tópico da mensagem, Deus falar comigo, aí eu profetizo sobre a palavra pregada. Sobre a palavra pregada. Então, Deus me dá inspiração, aí sim. Fora isso, não vou dar minha cara para bater para ser usado pelo inimigo, não, ou pelo meu próprio conhecimento. Não prometa batismo com o Espírito Santo. Disse Jesus, sem mim, nada podeis fazer. A introdução é importante. Quem não faz uma boa introdução, perde. Tem uns que faz uma introdução de 2 horas. Tem uns que nem faz introdução. A introdução tem que levar em uns 15% do tempo. Você tem isso, já vai preparar as pessoas do que você vai falar. Então é tão ruim quando você vai direto a uma mensagem, vai direto ao ponto. É tão ruim quando você procura um domingo para procurar um lugar que tenha um pregador. Deve ser clara, simples, objetiva e que o público leigo entenda. Porque pregar difícil demais não adianta. O auditório tem que entender a introdução. Argumentação, próximo ponto. Argumentação é o corpo, que a gente chama de esqueleto do sermão. É a parte dividida em pontos até subpontos. Tem um que preferem dividir em 3, tem uns que querem dividir o sermão apenas em 3. Pode dividir em 5, 4, vai depender do teu conhecimento. O problema é o tempo. Você estudar muito para falar pouco, dependendo de onde você congrega ou prega. Porque o grande problema é que muitos de nós temos oportunidade para falar 15, 20 minutos, 5 minutos de um círculo de oração, na casa, num culto da escola dominical. E o pessoal não quer, às vezes, ouvir palavra, quer ouvir barulho, quer que você já saia cuspindo fogo e pá! Não quer que você... Então aí, não sei se foi você ou foi você que falou esses dias, ou se foi você que comentou sobre a questão, se você começa a fazer um sermão, usar uma argumentação, um tema, um texto, usar uma tese, começar a explicar, o pessoal fala, está frio. Está começando a estudar teologia, está frio. É só estudar teologia, fica frio. Não, gente. Nós estamos estudando a Bíblia, teologia, a ciência que estuda a divindade de Deus, teontologia. Nós estamos estudando a Bíblia aqui para fortalecer a nossa fé. O problema é que quem estuda a Bíblia não fica mais indo... Eu não dou amém quando você está mandando matar alguém, dependendo da situação. Entendeu? E você se torna, às vezes, crítico, e no meu caso, quem tem filho, quando você está pregando, ela está lá avaliando você e ela avaliando. A quem está perto de você, avalia você. Quando você fez uma argumentação errada ou fez uma certa. Quando eu falo de Elias, meu filho chama Elias. E eu coloquei o nome de Elias com o propósito do próprio profeta Elias. Não?
Não. Profeta mesmo. Deus é Jeová. Profeta do fogo. Esse profeta do fogo. Né? Então eu coloquei com esse propósito. Porque eu estudei a história de Elias e vi um homem que entrou na história da Bíblia simplesmente entrou e fez história e está lá. Um livro narrando a história do homem sem pai. Vocês não sabem onde está o pai, onde está a mãe. Ele entra na história já como Deus chamando ele para uma grande obra, para profetizar para Acabe. Tisbita, né? Então, já para profetizar que o céu ia estar fechado sobre a vida daquela nação. Então, quando eu erro na mensagem, eu falo, o senhor faltou isso. Quando faltou isso, então ele mesmo já chega, o senhor faltou, fala, não, é que eu não completei. Ele sabe a história toda. Então, quando eu entro num argumento só, e ele já me corrige. Então, o mais velho também, quando eu erro no assunto, pregando, já em casa eles são os meus auxiliadores de mensagem. Aí, de vez em quando ele fala, eu entendi em cada igreja, eu acompanho muito dele. Aí, quando ele fala isso numa igreja, só isso. Aí, na outra igreja, ele falou esse tema também, só que ele fala em forma diferente. Porque a igreja não pode ser a mesma coisa que a outra, entendeu? Não é o mesmo espiritual, entendeu? Pode ser outro entendimento. Aí não precisa concluir, entendeu? De vez em quando aí eu fico olhando, pai, você esqueceu isso? Não, mas ele fala, não, filhos, é porque essa igreja precisa o momento era outro, isso. O que o pregador tem que entender nesse aspecto é qual é o clímax daquele povo em relação à necessidade. Aí você ser usado naquilo que você... ter essa sensibilidade de oração para saber qual é aquele ponto do sermão, da argumentação naquela igreja que você tem que deixar se levar, para parar nele. Exatamente. Depois você... E até umas coisas que ele falava na mesma coisa, mas tinha outras coisas que acrescentava mais que ele tinha falado na outra. Isso, mas vai ser normal. Dependendo do nível. Até nível também. Do povo. Depois, quando você adquire experiência, você vai ver que o nível das pessoas tem mensagem que você fala 50% do que você estudou. Se você for inteligente, seja mais simples, dependendo do povo. Dependendo de onde você esteja, você tem que usar a questão mais intelectual, dependendo do povo. Mas o sermão bíblico, quanto mais simples, melhor. Mais aplicável, mais atingível. Então, a argumentação é isso. Desenvolvida na medida em que... porque você analisa o texto. Você vai analisando o texto, estudando o texto e vai desenvolvendo a argumentação e o desenvolvimento do sermão. Agora, senhoras e senhores, depois de uma boa explanação, você fizer uma argumentação de um texto, ou fizer uma segunda argumentação, ou uma terceira argumentação de um assunto, ou uma quarta argumentação de um texto, e você tem que... ela vem acompanhada de 3 coisas importantes. Uma boa explicação, uma ilustração e uma aplicação. Sermão que não é aplicável é complicado, porque eu vou falar para crianças, e eu falo... Se você fala para criança, que texto você traria? Arca de Noé? Dependendo do nível das crianças, estão cansadas. Dependendo da forma que você for aplicar. De Davi, que já mata o Golias passado. Aí você tem mais um sucesso. Davi criança, sabe? Samuel, né? Então você... Fale. Pecado da humanidade. Sobre A ilustração que daria por esse coração, né? Sim, aqui sobre o pecado da humanidade da ilustração. Né?
Porque a ilustração ela tem que ter o mesmo nível da explicação, viu? Porque uma má explicação e uma boa ilustração, sabe o que vai acontecer no culto? Só vão lembrar da ilustração. Você é um contador de história, né? Quando eu preguei, não, você só lembra da história que você contou. Entendeu? Então, só a sua ilustração. Então, a explicação... Então, para você explicar bem, você tem que estudar bastante. Não dá para explicar um texto bem sem estudar. Então, por isso que faz necessário você ter dicionário, atlas, comentários, enciclopédias, participar de escolas bíblicas dominicais, participar de cursos teológicos, para você, quando for explicar um texto, você ter argumento do texto. Isso, aí você argumenta o texto, tem uma boa explicação, você vai convencer, aí você pode ter uma ilustração. O que é uma ilustração? O que significa uma ilustração? Deixa eu ver se tem aqui fácil aqui. Não, acho que não entrou aqui. Ó, o que é ilustração? Ilustrar. Página 59. Ó, ilustração. É ilustração 59? Ó, ilustração. 49? Ilustração. Ó, o significado do termo ilustrar é tornar claro, iluminar, esclarecer mediante um exemplo. Existem várias formas de ilustrar. Ela pode ser pessoal, histórica, literária, técnica, analógica, metafórica, daí mesmo? Metafórica, alegórica ou parabólica. Portanto, exemplos bíblicos são as melhores ilustrações. A ilustração deve afirmar ou reforçar a tese do sermão. A ilustração, ela deve reforçar a tese do sermão e deve ser objetiva. Então, se você está falando sobre amor, eu tenho que fazer uma ilustração sobre amor. Por exemplo, nós falamos aqui anteriormente sobre o amor de Deus, João 3,16. Qual seria uma melhor ilustração para falar de amor? Mamãe para com filho. Qual mais? Uma ilustração. Uma ilustração, olhem para mim aqui, não esqueçam mais. Uma ilustração é como um prédio cheio de janela. Sermão com ilustração, prédio com janela. Sermão sem ilustrações, prédio sem janela. Sermões com ilustrações, prédios cheios de janelas. Sermões sem ilustrações, prédios sem janela. Esse prédio aqui, né? Até o Elias consegue fazer melhor. Hã? Ó. Não, é um ralador. Pode ser. Mas eu vou dizer. Verdade. Pode ser o sermão do ralador, vai. Esse rala e esse não rala. Agora ficou mais claro, porque ele fazendo pra esse janela. É verdade.
é como ter pessoas que fazem pregações sem ilustrações. É o mesmo jeito que ralar e não ralar. No caso, o senhor está dizendo que a ilustração é mais para abrir a mente das pessoas que está dentro do contexto. Exatamente. É você fazer ilustração. É o que Jesus fazia no caso, né? Usando parábolas. Parábola. Por exemplo, exato, porque, por exemplo, você pode imaginar isso aqui, um prédio sem janela? É uma pregação, é um sermão elaborado sem a janela. Não tem lógica. Não pode existir. Só o pregador. Só você. Porque senão só você entende. Senão você vai achar e vai dizer assim, olha, eu trouxe a mensagem, eu falei, foi mensagem boa. Pegue 5 pessoas e pergunte o que elas entenderam. A ilustração é a parte prática, professor, é isso? Pode ser. É o exemplo prático. É um exemplo prático. Mas que leve a pessoa à tese do sermão, ao assunto central, ao tema, ao texto, que fortaleça o que você está falando. Por exemplo, eu posso estar aqui falando sobre língua, como usar a língua, pregando sobre Tiago capítulo 3, versículo 1 a seguir, sobre o veneno da língua. Não é 3 não, né? É 2? É 3 mesmo? 3 a seguir? É isso mesmo? Tem certeza? Vamos confiar nele? Vamos confiar? Capítulo 3, versículo 1? É isso, gente? Capítulo 3, versículo 2 a seguir. Né? Então, a partir daí, quando você fala sobre o uso da língua, como tem que ser usada a língua, que fala do veneno mortal, por exemplo, ó, deixa eu tentar ler aqui. Tiago. Pode ler. E todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Isso. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nós obedecerem, também dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos, vento com pequeníssimo leme, não dirigido para onde queira, o impulso do tomoeiro. Você está em qual? No 3? 4. Posso tentar? 5. Bora, 5 Sim, agora. você vai para o 5. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se em grandes coisas, vê de quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo. É inflamado o curso da natureza, é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras quanto de aves, tanto de répteis quanto de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca não pode proceder bênçãos e maldições. Maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Qual a ilustração a ser usada? Eu usaria, por exemplo, uma ilustração simples de uma irmã que sempre criticava a outra irmã que não lavava roupa. Olha, ela não lava roupa, não sabe lavar roupa, sempre quando ela colocava roupa no varal. Depois da argumentação, depois da explanação, né? Depois da explanação do texto, sempre, porque é um veneno, está cheio de veneno mortal, a língua. Então ela olhava para
A irmã dizia, não sabe, roupa suja, sempre lava roupa suja. Aí um certo dia, essa irmã, que sempre criticava a vizinha por não saber lavar roupa, ela resolve lavar o vitrô da casa dela. E ela olha e verifica que as roupas da vizinha estavam limpas. E percebeu que não era a vizinha que não sabia lavar roupa, mas era o vitrô da casa dela que estava sujo. Então, antes de você ver as outras pessoas, de criticar as outras pessoas, ou apontar a sujeira na vida de outras pessoas, olhe se o vitrô da sua casa está limpo. Porque do coração procede os maus pensamentos. Aí você pode fazer a ilustração. Destrinçar. Aí você aprende a ser crente, né? Então você faz a explicação do texto. Se eu fosse explicar Tiago 3, seria sensacional. E faz uma bela ilustração e uma aplicação prática. Vamos usar aqui, Tiago. Qual a aplicação prática de Tiago, capítulo 3 a seguir? Nós usaríamos, eu li o texto, não fiz a explanação, mas eu li o texto. O tempo não permite. Mas qual seria a aplicação prática de uma pessoa ouvindo um sermão como esse? Entenda, eu não obrigo ninguém a nada aqui. É a palavra. Sempre pregue sabendo que quem vai salvar é Deus, que quem vai libertar é Deus, que quem vai convencer é o Espírito Santo, que quem vai fazer a pessoa mudar é Deus. Você está sendo um instrumento onde a palavra vai estar sendo pregada, em que você não poderia nem estar em cena. Essa é a grande realidade. Se pudesse nem você entrar em cena, as pessoas ouvir só sua voz, para você não se gloriar, porque pregar o evangelho tem que, na realidade, nós não podemos se orgulhar por algo que não é nosso. Aí a pessoa começa a pregar um pouquinho. Olha, gente, eu estou aqui há 20 e poucos anos, desde quando foi inaugurada essa faculdade. Meu filho era criança me acompanhando, dando aula aqui nas outras salas. Eu já vi muita gente sentada aqui que hoje estão pregando, mas com um orgulho tão grande, depois que aprenderam alguma coisa. E a gente esquece que quanto mais você aprende, mais você tem que entender que você não sabe de nada, e mais você... Sabe o que eu comparo um orgulho de uma pessoa que acha que aprendeu a pregar? Ela começa a se afastar de Deus quando ela não parece com Jesus. O pregador que tem muito orgulho, ele se afasta de Jesus. Pode observar as pessoas. E os seus sermões eram simples, cristocêntricos, seus sermões eram salvíficos, eram libertadores, eram missionários, eram sermões que mudavam, era questionavam o ser da pessoa. Chegava para pecadores e dizia, mulher, ei, ninguém te condena. Cadê os teus condenados? Quem está te condenando? Eu também não te condeno. E interessante, né? A gente falou isso daí, e até que a gente tinha uma análise de texto. Que geralmente eles montavam o sermão dele através de uma pergunta de alguém. Então, como se a própria pessoa desse um tema para a mensagem dele. Exatamente. Ele era questionado muito. No questionar, ele fazia a mensagem e fazia esse argumento em cima daquilo que era. Isso é uma sabedoria. Isso é uma sabedoria muito grande de comunicação, viu? Sabedoria muito grande. Queria pegar você em uma palavra, você falava uma outra palavra. Pregador que quer aparecer com Jesus pregando, seja humilde como ele era humilde. A gente achar que somos alguma coisa com algo que não é nosso é o pior dos mundos. E por favor, gente, temos um problema sério quando a gente começa a se encher de conhecimento às vezes, é querer pregar na igreja
e transferir tudo aquilo que você pregou, tudo que você aprendeu. Às vezes as pessoas não estão preparadas para aquilo. Às vezes não é o momento de você estar ensinando aquilo, ou de você estar falando aquilo. Nem todo mundo está preparado para o que você ouve aqui. Eu já perdi muita gente. Saí daqui e ir correndo para a igreja, o primeiro irmão que eu encontrar, sabe o que é que eu aprendi, rapaz? Aprendi isso. Ou ter uma oportunidade e querer falar. E você se torna uma pessoa insuportável, porque você tem que ter o controle, essa temperança. Você está mudando, você está aprendendo. O pessoal pode até se desviar, pode até se converter só por causa que você falou e não estava preparado. Porque tem coisas que um novo convertido me fez umas perguntas disso que eu sabia, mas não podia responder, um exemplo. E se você não tem maturidade? A pessoa vem me perguntar, um novo convertido estava lendo na Bíblia sobre Jó e vendo a atuação de Satanás. Então ele estava vendo que a liberdade, ela achando que Deus estava dando liberdade. Como é que pode Deus dar essa liberdade? Se você não tem a sabedoria de conversar com essa pessoa, usar um pouco de oratório, um pouco de homilética, um pouco de experiência, você vai dar uma resposta muito errada. Cada nível de pessoa é um argumento. Inclusive, aqui é um nível. Para cada nível é um nível de argumentação. O novo convertido, nós perdemos muito. Porque o novo convertido não quer saber de salvação, mudança de vida, transformação de caráter, de pessoa. Sangue de Cristo que purifica, que muda. Quando a pessoa está amadurecendo e quer aprender, como vocês estão aqui na faculdade aprendendo, são pessoas que já estão num outro nível de alimentação. Aí a feijoada pode vir com um monte de outras coisas que vocês estão aqui para isso. Não vai morrer mais. Entendeu? Quem foi que fez a pergunta? Levantou a mão. Que de um irmão na igreja lá, ele deu a palavra, pregar que Deus me deu a palavra. E ele foi pregar sobre Tiago capítulo 3. E ele começou a falar, né? Mas uma palavra muito boa. Mas infelizmente ele caiu no pecado. Ele falou mal de uma pessoa em cima do culto. Falou mal. Assim, ou seja, comentou a vida alheia de alguém em cima do culto. Eu falei, meu Deus, não é isso. Isso aí é gravíssimo, né? Isso é abominação. De Tiago escrever essa carta que, para mim, depois, se vocês puderem um dia estudar, fazer uma exegese da carta de Tiago, essa aqui, Tiago escrevendo aqui, no capítulo 3, a partir do 2, não, que ele começa mesmo falando do 2. Até o final, vocês vão ver que quem entende aqueles textos nunca mais usa a boca a não ser para falar algo de Deus ou para glorificar a Deus. Porque ali a igreja estava passando por experiências negativas por causa do uso da língua. E Tiago afirma que a língua foi criada para falar em idiomas e glorificar a Deus, e não para soltar veneno na noiva do Cordeiro. E a noiva quem que é? A igreja. Então, quando eu falo mal de você, eu estou falando mal da noiva. E quem é o esposo? É muito sério. É muito sério. Fala da carta dele, né? Tremendo, hein? Aleluia. Com glória. Exatamente. Sim. Sim, é porque eu estou aqui mais superficial. Porque se eu entro nesse tema, é 1 hora, 2 falando esse mesmo assunto. Tá? Então, olha só o que é que eu vim aqui. O esboço. Para mim encerrar, o esboço é a elaboração de um... A elaboração de um bom esboço é uma arte. O esboço surge por meio de estudos exegéticos. Gente, estude, leia a Bíblia, faça estudos exegéticos e você vai ver que essa arte aqui em si, eu até frisei aqui, você vai trabalhar a história, aonde nasceu, a língua, o veneno,
O que ele compara com a pena? O poder da destruição. Aonde você se coloca. Leia o esboço. Leia Tiago e você vai ver que a elaboração de um esboço vai ser uma arte. Elaborar esboço é arte. É detalhado, leva tempo, leva carinho, leva amor, leva dedicação. É mais fácil Ctrl+C e Ctrl+V. Mas preparar do zero. Eu sou da fase ainda que escrevo. Eu escrevo tudo. Mesmo com tecnologia eu escrevo, mas eu escrevo. Estou lá e vou escrevendo meus papéis em branco. Coloco tudo, depois printo lá, coloco e prego as minhas mensagens. Seja bíblico. Se for fazer um esboço, leve tempo estudando. E você vai ver que essa arte aqui, você pode estudar um texto, um assunto, e dessa arte aqui, de você elaborar um esboço, vai sair muitos sermões da palavra de Deus. O esboço harmônico ajuda a ter uma clareza nas ideias. Bom, aqui tem que ser para depois. Ó, não dá mais tempo para falar sobre esse assunto. Olha só a tanto de coisa que tem ainda para tratar. Amém? Amém, queridos? Amém.